Amados irmãos e prezados internautas, o que eu quero trazer a vocês é uma notícia que o Espírito Santo tem para a nossa nação brasileira. Nós vemos que a nossa nação está passando por um momento crítico, um momento difícil de a nossa política, nosso país está enfrentando e entrando numa recessão, difícil para nós brasileiros que estamos aqui. Profecia para o Brasil com o apóstolo Gerson Bentes. Meus irmãos, preste atenção nessa profecia para o Brasil. Deus em Cristo abençoe a todos. Ouça aí. Boa tarde a todos. Eu sou o apóstolo Gerson Bentes, do Ministério Apostólico do Poder, fundador da igreja, sediado na capital de São Paulo, na rua Caloja do Calha, Jardim da Saúde. Amados irmãos e prezados internautas, o que eu quero trazer a vocês é uma notícia que o Espírito Santo tem para a nossa nação brasileira. Nós vemos que a nossa nação está passando por um momento crítico, um momento difícil de a nossa política, nosso país está enfrentando e entrando numa recessão, difícil para nós brasileiros que estamos aqui neste país. Mas, no ano de 2005, eu fui à cidade da capital de Brasília fazer um ato profético da parte do Senhor. E esse ato profético, antes de eu ir lá, Deus me deu uma revelação sobre a nação brasileira. Nessa revelação eu me via sendo levado por um ser branco, muito alto, resplandecente, e ele me levava acima das nuvens, chegava no lugar em que eu vi um grande trono branco. Nesse trono branco eu vi um ser sentado, imenso, grande, e que eu não conseguia olhar direito porque o reflexo da luz era como se você olhasse para o sol e eu não conseguia olhar. E aquele ser que estava do meu lado, ele dizia para mim assim: preste atenção que vai sair da boca de meu pai. Quando eu olhava aquilo, eu via uma bola de fogo saindo, como se uma boca assim assoprasse e de dentro daquela boca saía aquela bola de fogo. E essa bola de fogo ela tinha uma dimensão de 3 quilômetros de tamanho. Dentro dela fazia barulho de trovões, buzina, relâmpago, vento, tempestade, barulho de águas, som de muitas águas. Eu via aquele barulho e eu ficava aterrorizado quando via aquela coisa. E aquele ser dizia para mim: agora vamos acompanhar. E nós acompanhávamos junto, e aquela bola de fogo ela vinha como um estrondo no céu, fazendo um barulho estrondoso, aquela coisa assim maravilhosa, sobrenatural. Eu vendo aquilo. E aquele ser: vamos acompanhar. E aquela bola vinha no universo, fazendo aquele estrondo, aquele barulho maravilhoso. Só que quando nós chegávamos em determinado momento, vi o globo da Terra lá embaixo, e aquela bola parava. Quando aquela bola parava, e dizia assim aquele ser que estava do meu lado: tu entendeste o que saiu da boca do meu pai? Eu disse: o que é isso, Senhor? Ele falava assim: isso é o que vai acontecer nos últimos dias antes da volta do meu filho a esta terra. A descida do grande avivamento. E a minha cabeça naquele momento já logo pensava, porque eu sei que o grande avivamento já aconteceu em Atos 2, já aconteceu em vários países. Mas quando eu pensava, aquele ser retrucava e dizia assim: olha, o que eu quero te dizer é que já aconteceu o avivamento em algumas cidades, alguns países, algumas nações, algumas igrejas. Mas o que eu quero te dar a notícia é que esse grande avivamento vai acontecer no globo geral da terra. E avisa meu povo e diga que eu escolhi a nação do Brasil para ser o celeiro do grande avivamento. E diga para o meu povo que o Brasil é conhecido como o país do futebol, o país do carnaval, mas será conhecido o país do grande avivamento. Quando ele me falava, eu via aquela bola que ela começava a trepidar, a estremecer, e de repente eu escutei como um som de um barulho, irmãos, de um barulho. Tenta imaginar a bomba de Hiroshima. Então o barulho que aconteceu daquela bola, ela foi 3 vezes mais o som do barulho da bomba de Hiroshima. Quando ela explodia, ela se transformava em fagulhas, em pequenos fogos, e aqueles fogos foram caindo para a terra em forma de chuva. E quando caiu da terra em forma de chuva, a terra toda ela foi pegando fogo. Ela foi pegando fogo. E o Senhor disse assim: o que vai acontecer no globo da terra é o grande avivamento do meu Espírito nos últimos dias, antes da volta do meu filho a esta terra. Então, quando eu recebi essa mensagem, Deus me deu uma autorização para que eu ministrasse, para que eu passasse essa mensagem para todas as igrejas em geral, independente de placa. E quero dizer para você, meus amados irmãos, que eu fui uma pessoa que eu nasci de berço evangélico. Nasci de berço evangélico
numa igreja evangélica, pentecostal, mas eu era muito religioso, porque o sistema em que eu vivia era um sistema um pouco religioso para quem quer viver a respeito do mistério do Espírito Santo. Quando Deus me mandou fazer esta obra, Ele me tirou de lá, desse ministério, e hoje eu sou presidente e fundador do Ministério Apostólico Cruzado do Poder, aqui na cidade de São Paulo, como já passei o endereço logo no começo, e quero dizer para vocês que nós do Ministério Apostólico Cruzado do Poder, nós estamos focados, nós estamos orando pela nossa nação do Brasil, para causar este impacto do avivamento do Senhor. E não é só no meu ministério. Deus mandou eu orar por todo o seu povo em geral, porque a visão que Deus me deu, embora meu ministério seja registrado com CNPJ, com estatuto, mas a minha visão hoje ela é interdenominacional. Eu não prego uma denominação, eu prego o reino do Senhor. Eu não faço acepção de ministério, não faço acepção de igrejas, não faço acepção de comunidade de nenhuma outra religião, a não ser que são evangélicos. Nós não temos esse perfil, porque Deus colocou no meu coração uma visão internacional. Então eu chamo a atenção de todos os irmãos em Cristo, de qualquer denominação evangélica, para que nós nos unamos na busca desse grande avivamento para o nosso país, para a nossa nação. Mas irmãos, conhecendo um pouco de avivamento, eu queria aqui ressaltar para vocês o verdadeiro avivamento que Deus tem colocado no meu coração. Nós sabemos que alguém pode dizer, mas tem mover, está acontecendo algumas manifestações em algumas igrejas. Eu não estou trazendo aqui para vocês mover do Espírito Santo. Eu não estou trazendo aqui para vocês alguma manifestação do Espírito Santo. Deus tem colocado no meu coração uma diferença do verdadeiro avivamento, do impacto do Espírito Santo, e uma diferença que quando a gente está num culto, e de repente o Espírito Santo se manifesta ali com algumas línguas, com alguma presença, alguns profetas, alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que esse avivamento que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, na minha vida, é algo que a igreja brasileira ainda não viveu. Nós já vivemos batismo com o Espírito Santo, avivamento nas nossas igrejas locais, onde nós estamos congregados. Algumas pessoas que acontecem recebem um grande mover do Espírito Santo. Mas esse avivamento do Espírito Santo tem me revelado, tem colocado no meu coração, e através desse ministério que ele entregou na minha mão, é um avivamento com santidade para a sua igreja. É como se o Espírito Santo fosse descer realmente para colocar a sua igreja no padrão, no eixo da santidade que o Eterno, que Adonai quer que ela esteja. Uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula. Não é simplesmente um avivamento, não é simplesmente um mover, mas é algo que Deus vai quebrantar, vai consertar, vai alinhar, vai colocar a sua obra dentro daquilo que Ele quer que seja. Até nós, pastores, apóstolos, bispos, profetas, pastores, homens de Deus, diáconos, evangelistas, todos nós vamos ter que entrar no padrão de Deus. Então esse é um avivamento diferenciado. Deus tem me colocado de uma maneira meio estranha. No dia desse ele falou para mim assim, sério, sem temer, faça com que o meu nome seja conhecido como no tempo da antiguidade. E eu fiquei meditando nesta palavra que o Espírito Santo me falou. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós somos uma igreja hoje, contemporânea, uma igreja moderna, em que vivemos vários tipos de avivamento, pentecostais. Mas me diga uma coisa assim, hoje em dia, nós conhecemos um Deus que realmente fez o mar vermelho. Nós conhecemos um Deus que um homem levantou a sua mão e mandou o sol parar e a lua parar. E a Bíblia diz que parou com quase um dia inteiro. Nós conhecemos algum Deus no dia de hoje em que um homem só fez um desafio para 850 profetas, 400 de Baal e 450 profetas de Balaíns. Só um homem só fez um desafio diante de uma nação idólatra, em que Deus provou com o fogo do céu quem é o Deus de Israel. Então nós hoje muitas vezes temos medo, até muitas vezes de expor nós como evangélicos de Cristo. Eu sei que tem muitos homens no nosso meio, homens renomados, homens realmente de caráter,
homens que estão aí na mídia, na televisão, que realmente têm dado a cara nada a essas coisas. A gente sabe disso, com muito respeito, a gente tem que falar disso. Mas eu quero chamar a atenção de você, igreja brasileira, e quero dizer para você que antes de um avivamento acontecer, Deus desce primeiro um conserto. Quero dizer para você, nesta revelação, quero dizer para você, nesse vídeo que está sendo gravado, que Deus não vai descer com avivamento para consertar a sua igreja. Ele vai primeiro consertar o que está torto, endireitar o que está torto, consertar o que está quebrado, ajeitar o que está precisando de ser ajeitado, aplainar o que está escabroso e consertar o elo do caminho da sua igreja. Isso se chama santidade, para poder o Espírito Santo descer. Quem tiver uma ideia na cabeça que o Espírito Santo vai descer com avivamento para santificar a sua igreja, então é uma ideia completamente fora da realidade bíblica. Deus não faz isso. Um exemplo bíblico. Lá em Êxodo capítulo 19, antes de Deus descer no Monte Sinai, o que o Senhor pede a Moisés? Moisés pede ao povo de Israel que se santifique, se lave, se purifique, porque daqui a 3 dias eu descerei no Monte Sinai. Então você percebe que Deus não desce no meio do pecado, Deus não desce no meio do desconcerto, Deus não desce no meio daquilo que está quebrado. Deus conserta para depois descer, Deus santifica para depois descer. E esta é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, no meu ministério, para trazer para todos os meus irmãos em Cristo. Eu não estou falando nesta mensagem aqui para o meu ministério, eu estou falando, incluindo o meu ministério, incluindo todos os meus irmãos em Cristo, todos, qualquer denominação, independente da forma como você crê, da forma que você tem a sua doutrina, da forma como você tem os seus credos na sua denominação. Independente disso, todos nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma comunidade de Cristo. Deus não tem uma igreja com uma placa, né? Deus não está, o Espírito Santo não está alienado a uma placa. O Espírito Santo está disponível para o seu povo em geral, independente da placa de credo. E quando ele vir para consertar, ele não vai vir para consertar uma placa, ele não vai vir para consertar só uma igreja, ele vai vir para consertar o seu povo em geral, principalmente dessa nação brasileira. Eu quero dizer para vocês que aquilo que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na nossa nação, toda essa situação que nós vemos aí, né, de corrupção, de sujeira, de tudo que está acontecendo, pois eu quero dizer e quero te chamar como profeta de Deus, que isso faz parte do conserto de Deus para esta nação, porque Deus tem que consertar esta nação, Deus tem que consertar este país, e nós como igreja brasileira temos que nos levantar como profetas, homens de Deus, cheios da unção do Espírito Santo, para chamar a atenção que esta nação, ela foi escolhida pelo Senhor para ser uma nação do derramamento do Espírito Santo. Eu quero deixar esta mensagem para você, e esse não será o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo, mas esta é a mensagem do Espírito Santo. Eu quero ler aqui Isaías 44, versículo 3 e 4. É um dos louvores que nós temos neste ministério, que o Espírito Santo me deu esse louvor quando eu fui lá em Brasília, a fazer o ato profético que o Espírito Santo me mandou fazer, quando não existia essa coisa assim, de que está acontecendo no nosso país, de surgir as sujeiras, as corrupções que tem acontecido, o roubo que tem acontecido da nossa política no nosso país, não acontecia. Deus mandou ir lá, e quando eu fiz esse ato profético, o Senhor mandou ler esta palavra de Isaías 44, 3 e 4, e mandou eu pegar o violão, e naquele exato momento, lá no Hotel St. Peter, no setor de hotelaria de Brasília, tá? Eu estava ali sozinho, e naquele momento, Deus me deu esse louvor, o Espírito Santo cantou esse louvor, que diz assim: pois derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Isso é uma promessa de Deus para esta nação brasileira. E quero te chamar a atenção nesse vídeo. O divulgue. Você está autorizado a divulgar. Você que vai ouvir este vídeo, fale para a sua igreja, fale para o seu ministério, que você tem que ter orgulho de ser brasileiro. Tem pessoas que
que diz que é brasileiro, mas tem vergonha de ser brasileiro pelo que o país está passando. Eu não penso mais dessa maneira. Quando Deus me revelou, quando Deus me mostrou que Deus escolheu esta nação para ser a nação do grande avivamento, eu fiquei lisonjeado. Eu me senti feliz como brasileiro, porque Deus não me escolhe por escolher. Eu não vou estar falando aqui para vocês neste vídeo agora, mas no próximo vídeo eu quero estar divulgando a vocês, porque Deus me revelou o mistério, por que Ele escolheu a nação brasileira para ser o celeiro do grande avivamento. Deus não escolhe por escolher. Deus não escolhe escolher, Ele escolhe porque existe algo profético na escolha de Deus. Quando Deus escolhe você para um chamado, para uma obra dele, Ele não escolhe você porque Ele quis escolher, porque tem algo profético de Deus na tua vida. Assim mesmo Deus está escolhendo o Brasil. Deus está escolhendo a nossa nação brasileira, porque Ele tem algo profético na vida dos brasileiros desta nação, para levar para as outras nações uma mensagem do Espírito Santo nos últimos dias. Eu quero te chamar a atenção para isso. No próximo vídeo que eu vou estar gravando a vocês, eu vou estar falando dos mistérios proféticos que Deus me mandou e me fez saber o porquê que Ele escolheu esta nação. Eu quero deixar esta gravação a vocês nesta tarde. Eu quero dizer a você que nós aqui no Ministério, na terça, às 19h30, no sábado, das 10 às 12, é a Escola para Líderes. Das 5 da tarde até as 6h30 da tarde é a Escola Apostólica, para todos aqueles que querem aprender a palavra do Espírito Santo. E às 19 horas começa o nosso culto de adoração profética, adoração milagre, adoração maravilhosa. O Espírito Santo tem nos ensinado a ser adoradores neste ministério. Porque muitos pensam que a adoração é só dar uma glória a Deus, uma aleluia, um bater a palma. Nós temos aprendido com o Espírito Santo que a adoração é muito mais do que a gente possa imaginar. O nosso Deus merece muito mais do que uma glória a Deus. O nosso Deus merece muito mais do que uma palmas. O nosso Deus merece muito mais do que aplausos. Bom, meus irmãos, estamos encerrando mais um vídeo por aqui. Que Deus em Cristo abençoe a você, a sua casa e toda a sua família. Eu quero pedir a você, meu irmão, que acompanha o vídeo até aqui, que não saia do nosso vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal, sem ativar o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que sair aqui em nosso canal. Eu quero pedir a todos vocês também, meus irmãos, que deixem um comentário abaixo do nosso vídeo, reagindo a esse vídeo do apóstolo Gerson Bentes. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Fique atento a esse aviso importante, ouça aí. Deus em Cristo abençoe a todos. Obrigado e até o próximo vídeo. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet e por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é para entretenimento do canal Notícias Gospel Online e para nossa página no Facebook. Obrigado pela atenção de todos.